Sejam bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Hoje, a nossa convidada especial é a Luanda Lopes, que vai compartilhar conosco a sua trajetória na comunicação. Te convido para o comercial e daqui a pouquinho voltamos com a nossa convidada Luanda Lopes. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e hoje a nossa convidada especial, Luanda Lopes, ela que é especialista em comunicação, ela é empresária, palestrante, ela é fundadora do Instituto Autêntica Fala. E, Luanda, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando a sua rota de talentos. Seja muito bem-vinda ao programa e sinta-se à vontade. Ai, obrigada, Jaqueline. É uma grande honra para mim estar aqui e receber esse convite de você. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de verdade e a lembrança, né, de estar aqui compartilhando um pouco do que eu sei sobre comunicação, sobre a minha experiência e o principal, né, sobre a minha rota de carreira também, que possa servir para várias outras pessoas aprenderem. Luanda, como surgiu esse desejo de falar sobre comunicação? Ai, que pergunta! Já começa assim, Já chega chegando. já chega chegando. Bom, como que surgiu isso? É uma história um pouquinho longa, tá? Mas eu vou tentar ser objetiva aqui na minha fala para pegar os pontos principais. Então, surgiu lá há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu ainda trabalhava como CLT, quando eu trabalhava de carteira assinada ainda, e eu até então, quando a gente sai da faculdade, assim, ou quando está começando a faculdade, a grande maioria das pessoas, elas têm uma visão de conseguir um emprego, de entrar nesse emprego, permanecer nele e pagar os seus boletos e constituir família, ter a sua casa e por aí vai. E era esse um pensamento que eu tinha também. Eu tinha o pensamento de conseguir o meu emprego e seguir a minha vida dessa forma. E assim fiz. Fiz minha faculdade em administração. Nessa época eu não fazia ideia do que eu ia fazer da minha vida. E como eu tinha tantas dúvidas de que área e de que direcionamento de carreira eu queria, eu falei: "Ah, vou fazer administração", porque dentro de administração tem marketing, tem recrutamento e seleção, recursos humanos, tem, finanças, Aprende tem tudo. um monte de coisas, né. E aí: "Ah, vamos fazer administração", fiz administração e entrei no mercado de trabalho. E aí começa a jornada da Luanda, porque no mercado de trabalho eu comecei a encontrar padrões de situações que aconteciam comigo. E talvez a pessoa que está assistindo aí, ela também encontra esses padrões quando ela entra num trabalho, só que ela demora a perceber. Eu demorei uns bons velhos anos. E aí o padrão era o seguinte, Jaque, eu entrava num lugar e eu sempre me deparava com uma mulher, uma figura feminina, e essa figura feminina ela era muito autoritária e muito agressiva na comunicação. E eu, vinda de situações familiares, de experiências na minha vida, eu nunca
tinha me aprendido a me posicionar direito, né. Quando eu era criança, eu sofri bullying, quando eu também era criança, a minha criação familiar também não me proporcionou aprender a ser defensiva nesse sentido, era mais passiva. Então, a vida me proporcionou uma lição. Aí, a partir do meu primeiro emprego, eu comecei a me deparar com essas mulheres muito autoritárias, muito fortes. E aí a situação se repetiu por 10 empregos, que eu entrava, passava por dificuldades, a pessoa fazia de gato e sapato, como diz o outro, me maltratava, humilhava, e isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, né, num ambiente de trabalho, e eu não me posicionava. Eu só ficava caladinha e quando a situação ficava feia mesmo, eu pedia para sair. E assim foram passando vários e vários trabalhos, até que eu cheguei em um último trabalho, que aí eu digo que foi a minha virada de chave. Ali em meados de 2016, eu estava passando por um desses trabalhos também com o mesmo desafio, uma mulher autoritária, só que aí começou a surgir um estalo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E aí eu comecei a procurar formas, ferramentas para eu lidar com aquela pessoa de uma maneira assertiva. Foi daí que eu comecei a estudar comunicação assertiva e a comunicação não violenta, que mudaram minha vida, fizeram assim na minha cabeça, puf, explodiu a minha cabeça. E aí eu montei toda uma estratégia para chamar essa pessoa para conversar comigo e explicar para ela que não estava sendo bacana a forma que ela estava me tratando, posicionar os elementos que eu queria de respeito. E fiz um script, escrevi tudinho que eu queria e criei aquela expectativa, né. "Ah não, eu estudei comunicação não violenta, eu estudei comunicação assertiva, ela vai me ouvir". Na hora da reunião, aconteceu totalmente o oposto. Ela não me ouviu, era uma equipe inteira que estava, assim, numa mesa como essa, mais ou menos, e eu estava na ponta, tentando expressar aquilo que estava acontecendo de ruim no trabalho. E aí o pessoal fez chacota, riu de mim, me humilhou, não levou a sério. E aí, aquele momento poderia ter sido um momento bem trágico da minha vida, né, eu poderia ter olhado para aquilo e falado para mim mesma: "Nossa, eu desisto, nada disso que adianta, vou parar de estudar, porque eu estudei tanto e não valeu a pena". Mas pelo contrário, aquilo ali despertou uma pulguinha atrás da minha orelha, de: "Tem coisa aí". Porque nesses 10 empregos que eu passei, todos tinham uma pessoa assim. Obviamente que a gente também atrai perfis de pessoas, de acordo com o nosso comportamento. Mas, se existe isso no mercado de trabalho, é uma questão também que vai além de mim. É uma questão que está aí atrapalhando várias e várias pessoas no seu mercado profissional. Interessante que você traz aqui, né, Luanda, para a nossa audiência, alguns pontos já de cara, né. Olha só, você fugia ao invés de encarar a situação, né. Ali no processo de luta e fuga, né, você acabava fugindo do processo, não encarava. E geralmente, né, grande parte aí do nosso propósito está bem ligado com aquilo que nos faz fugir, né, aquilo que nos paralisa, que não nos permite encarar. E dali você conseguiu ressignificar aquilo, né, de uma forma, eh, grandiosa, que te trouxe até aqui. Se você tivesse continuado fugindo, provavelmente você não estaria hoje vivendo, uma vida aí com propósito, com a missão de impactar, de transformar centenas de mulheres através da comunicação, que nós vamos falar muito aqui ainda. E é pontos muito importantes que nós precisamos identificar. O que te traz revolta, o que te deixa indignado, o que te faz fugir, o que te paralisa. Analisa esses pontos, porque o seu propósito provavelmente está ligado a isso. E faça como a Luanda, que foi aprofundar para hoje ela ser aí essa mulher que treina mulheres na comunicação. Sim, sim. Luanda, e antes de entrarmos nesse tema, eu achei muito muito lindo o o nome da sua empresa. Por quê?
esse nome, Autêntica Fala? Nossa, foi tão difícil chegar nesse nome, já. Foi? Foi. Eu comecei, como eu disse lá atrás, né, eu fiz esse start na minha vida, e aí eu comecei, o nome da minha empresa era Eu Me Administro. A administradora. Que ainda estava em mim ainda o administrar, e eu pensei, não, eu tenho que ajudar as pessoas a administrar ali os conflitos dentro da empresa, dentro delas mesmas. Só que eu ainda sentia, não é isso que eu quero fazer. E sempre dentro de mim houve um incômodo, isso desde criança, um incômodo assim, do quanto que as pessoas elas são às vezes plastificadas. E nem tinha internet, na época que eu era criança não tinha. Começou, eu lembro da época que começou esse negócio de internet, celular, mas não tinha. Hoje que é disseminado isso, né? E aí hoje, claro, é muito comum a gente ver pessoas totalmente despersonalizadas. Você não sabe quem é aquela pessoa que você está conversando, porque essa pessoa ela não mostra as suas vulnerabilidades de forma alguma, ela não mostra que ela tem medos, ela tem receios como qualquer pessoa. E ela não sabe do trunfo que é isso, porque é isso que conecta. É isso que conecta com o outro. É eu mostrar quem eu sou de verdade. Então isso sempre foi uma dor latente. Eu ficava, gente, qual que é o nome que transmite isso? É algo a ver com autêntica. E o meu marido, quando me conheceu, a primeira coisa que ele falou foi assim, Luanda, lógico, ele não me chamou de Luanda, ele me chamou de amor. Amor, você é muito autêntica. E aí ele sempre falava isso, mas desde o primeiro encontro ele falou isso para mim, e essa palavra ficou na minha cabeça, porque vira e mexe, eu sempre ouvi alguém falar assim, nossa, mas você fala umas coisas, é muito autêntica. E aí, anos mais tarde eu descobri que eu tenho TDAH, e isso é um pouquinho do meu TDAH, que a impulsividade fala mais alto, e às vezes eu falo uma coisa que escapou ali do roteiro. Mas aí eu pensei, tem que ter a palavra autêntica, porque é uma palavra que representa um pouco quem eu sou. E aí eu tinha alguns outros institutos que eu olhava e admirava como referenciais. E eu, tem que ser instituto também, porque eu acho bonito. Porque eu queria fazer algo relacionado a uma escola, mas eu não queria colocar escola de tal coisa. Eu queria um instituto mesmo que abrangesse muito mais do que só a educação dentro de uma sala de aula. Então nasceu Instituto, aí já temos o Autêntica, aí eu, mas o que eu vou fazer com esse Instituto Autêntico? O que eu vou ensinar para essas pessoas? E aí eu tenho o hábito de todo ano, eu encaminho um formulário para as pessoas que me conheceram no ano, para elas responderem o que elas acharam da Luanda, o que elas conheceram e entenderam de quem é a Luanda. E aí nesse formulário tem várias palavrinhas-chave que as pessoas podem marcar de características minhas que chamaram mais a atenção. E aí, disparadamente, o que aconteceu foi que as pessoas marcaram comunicação. Aí eu, então tem a ver alguma coisa com comunicação. As pessoas já veem isso em mim, tem a autenticidade e é um instituto. Instituto Autêntica Fala. Pronto. Maravilhoso! Eu quero te convidar para o intervalo, aí o comercial. Assista conosco o nosso comercial e voltamos já já com a Luanda Lopes, do Instituto Autêntica Fala. Vamos entender melhor sobre comunicação autêntica? Fique conosco que voltamos já já. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los.
Estamos de volta com a Luanda Lopes no programa Rota de Talentos. Luanda, você compartilhava conosco aqui como surgiu o nome da sua empresa. E hoje a Luanda, ela tem um chamado, uma missão, um propósito, que é ensinar mulheres a se comunicar, porque nós encontramos muitas pessoas hoje, né, Luanda, aí se comparando com o outro, querendo modelar as outras pessoas, mas se colocando como a pessoa e deixa de ser a verdadeira pessoa que é. E hoje a Luanda está aqui para ativar em você a sua verdade, a sua transparência, a sua autenticidade, para que você se posicione corretamente e não se sinta tão omissa e também, ao mesmo tempo, tão posicionada num lugar que não é seu. O seu talento foi entregue para você, você tem um talento específico que o Senhor te entregou. E muitas vezes esse talento precisa ser somente lapidado, né, Luanda? Sim, exatamente, Jaque. Então, a escolha por mulheres especificamente aconteceu porque há início de como que é a criação de uma mulher? Como é que, quando a gente é pequena, a gente é ensinado a lidar com as coisas e com os conflitos? Geralmente é uma educação muito repressora, diferente do público masculino, que é uma educação mais fluida, é uma educação mais eh, deixa a vida te levar, vai ser curioso, ser livre. Para a mulher não, é uma educação mais contida, a mulher não pode falar tão alto, ela não pode rir alto, né, tem mulheres que até colocam a mão na frente, que não pode rir demais, ser espalhafatosa, né. E aí o que acontece é que isso prejudica especificamente na comunicação feminina, da psique feminina. E por isso a minha escolha em trabalhar a comunicação em específico para mulheres, porque estas foram as mais prejudicadas quando ainda na infância para se comunicarem. E aí isso vai reverberando e aumentando cada vez mais à medida que elas envelhecem, elas crescem. Então, no ambiente profissional, quem é que tem mais voz geralmente? É o homem ou a mulher numa mesa de reunião? Infelizmente, ainda é o homem, né? Nós sabemos que hoje já existem várias mudanças aí na questão de colocar as mulheres em liderança, colocar as mulheres em projetos grandes. E mulher sempre teve potencial para isso, mas infelizmente não havia espaço de um tempo para cá. Então, a ideia de trabalhar com mulheres é isso, só que com o passar do tempo, com essa repressão toda que as mulheres foram sofrendo, elas foram aprendendo a se adaptar e a se colocar numa caixinha. E aí a Jaque trouxe aqui dos talentos das mulheres e dos homens também, todos nós temos talentos. E as mulheres em específico, elas recebem esse talento desde pequenininhas, mas elas vão aprendendo a abafar e diminuir esses talentos. E para que a gente possa aprender a se comunicar e se expressar com naturalidade, com fluidez, é preciso que eu acesse esses talentos. E para acessar isso, eu preciso estar livre dessa repressão, estar livre dessa pressão que colocam principalmente no público feminino, de estar sempre performando, porque se ela não performar, ela já é eliminada. E muitas vezes a comunicação, ela vem ali de uma forma violenta, né, de uma forma passiva, enquanto ela pode ser de uma forma assertiva. E hoje a gente encontra muitas mulheres vivendo, se posicionando, como exemplo você trouxe aí dessas mulheres que você encontrou no trabalho, se posicionando de maneira agressiva por algumas coisas que pode ter vivenciado, né, Luanda? Ali na infância, na juventude, na adolescência, como também a gente encontra mulheres oprimidas, né, coagidas, caladas, também por alguns desses processos, durante toda a sua vida, durante sua carreira, sua jornada. E você hoje você tem um laboratório de comunicação para mulheres, é isso? Sim, sim. O que você ensina para essas mulheres? O que tem esse laboratório? Então, tem o laboratório de oratória. O nome foi pensado justamente para trazer a ideia de laboratório. O que nós costumamos fazer em um laboratório? Experiências, testes.
É totalmente diferente de uma aula de oratória, porque uma aula de oratória subentende que você tem que ter uma performance, subentende que você tem que acertar, subentende que você tem que sair de lá pronto já. Diferente da proposta do laboratório. O laboratório de oratória hoje ele é voltado para o público feminino. Por quê? Porque a gente começou a perceber, e eu percebi isso junto com as mulheres que estavam no treinamento, que elas se sentiam mais confortáveis estando num ambiente somente feminino, para poder se expressarem. Elas sentiam essa pressão de estar ali no masculino, de ter que se provar o tempo todo. E aí, quando elas estiveram no lugar onde era um espaço seguro, onde elas poderiam falar a verdade delas, aí elas se soltaram. E é maravilhoso, viu, Jaque? Porque nós temos a cada 15 dias o laboratório de oratória e mulheres que estão em 2 laboratórios seguidos, que participaram de 2 laboratórios seguidos e já tiveram uma transformação assim esplendorosa. Uma mulher que era tímida, que não falava nada, que não conseguia se posicionar e já no segundo encontro ela já consegue gravar vídeos, ela já consegue transmitir essa confiança e essa autoridade. E o melhor, né, não foi implícito, não foi empurrado para ela, já estava dentro dela. Porque todos nós já temos uma comunicação desenvolvida, afinal de contas, quando a gente é criança, ninguém ensina a gente a falar. A gente vai aprendendo naturalmente nos exemplos das pessoas que a gente vai vendo em casa. E isso não muda quando a gente é adulto. Ninguém precisa ensinar você a falar. O final das contas é que você precisa se reconectar com o que você perdeu lá atrás. Partes suas que eram importantes, que você foi deixando de lado e se desconectou. E você trouxe aí esse ponto da oratória, né? Muitas vezes nós fazemos muitas formações, cursos aí em oratória, tem muita técnica e muitas vezes a gente não consegue deslanchar, não consegue destravar. E o laboratório ele vem para quebrar isso, né, Luanda? Vem, vem. E aí ele vem de encontro com a metodologia que eu desenvolvi, que é a metodologia autêntica fala. Da onde que veio essa metodologia? Eu era professora de oratória, numa dessas jornadas profissionais, eu fui professora de oratória mesmo, dentro de uma escola de oratória. E lá eu recebi um aluno que ficou marcado e que através dele que foi desenvolvido o método autêntica fala, pelo menos a sementinha, né? Esse aluno em específico, ele tinha a voz muito fina, então ele foi procurando o curso para ter uma voz mais encorpada, um posicionamento melhor. Só que ele tinha essa dificuldade dessa voz fina, mas ele não sabia por quê. Então, fizemos o treinamento, né? Coloquei lá algumas técnicas para ele impostar a voz dele. Acabou o treinamento, ele não estava melhor. Aí eu comecei a investigar melhor isso, porque além de ser treinadora, palestrante, eu também sou psicoterapeuta. E atendo casos clínicos, né, individuais, principalmente na área de comunicação e medo de falar em público. E aí eu comecei a pensar, gente, tem algo a mais que está segurando esse rapaz, dessa voz dele, que não tem a ver com técnica. Chamei ele para fazer umas sessões individuais e, em resumo, o que aconteceu com ele? Quando ele era criança, adolescente, ele sofria bullying, porque ele tinha uma voz muito fina, e aí as crianças caçoavam tudo, apanhou na escola, teve uma situação bem drástica que aconteceu, e o principal, o pai dele também caçoava ele. Falava que a voz dele era fina, era de menininha, de mulherzinha, e aí ele ficou travado naqueles momentos traumatizantes, né, que ele passou. Então a gente fez um trabalho psicoterapêutico para trabalhar essas questões emocionais que ele estava internalizado, para depois ele conseguir liberar a voz dele. E aí depois que a gente fez isso, ele liberou. E aí daí que nasce o método Autêntica Fala, que a gente trabalha no laboratório de oratória. É um método que une as técnicas e ferramentas psicoterapêuticas com a técnica de oratória. Maravilhoso. Quantas pessoas não têm, né? Ou melhor, quantas pessoas têm esse talento escondido e não descobriu ainda ou está aí enterrado nos seus bloqueios de infância, adolescência e juventude. Aqui nós temos uma especialista te ativando hoje para descobrir, faça uma análise, faça uma retrospectiva aí do seu processo, da sua caminhada, da sua jornada, identifique se
não é esse o talento que você precisa lapidar. É isso, Luanda? Sim. E você até falando uma coisa me lembrou algo, Jaqueline, que foi o seguinte: tem uma sessão em específico que eu chamo de linha do tempo, que aí é um convite que eu faço para quem está assistindo, quem quer mergulhar mais nessas questões. Pega uma folha e faz uma linha do tempo do que aconteceu de situações mais marcantes da sua vida. Pode ser boas ou ruins, porque todas elas vão referenciar lá na frente seu comportamento. Então você vai conversar desde quando você nasceu, qual que é a emoção que você se lembra de quando você nasceu, era boa, era ruim, e depois vai construindo até a idade de hoje. E aí você vai perceber que muitos elementos do passado, eles referenciam a sua comunicação hoje, se ela é bloqueada ou se ela é desbloqueada. Estava falando mais cedo com você, Jaque, que a minha comunicação, ela nem sempre foi assim, fluida, natural. Eu tinha muita dificuldade de falar em público, de fazer contato visual, eu gaguejava, às vezes eu ia falar com determinadas pessoas, a minha voz simplesmente não aparecia. E como é que eu consegui fazer isso? Aplicando primeiramente o método em mim, né? Fazendo a minha linha da vida, percebendo ali que aspectos que eu interpretei de uma forma negativa e como que eu ressignifico isso. Então, o espaço do laboratório de oratória é também um local onde a pessoa ela pode ter uma ressignificação positiva do que é falar em público, de é legal, é divertido falar em público, nossa, foi tão espontâneo, foi tão leve, é isso que eu quero passar para as pessoas. É um lugar de cura e de ressignificar ali aqueles momentos vividos, né, na infância ali, contrário daquilo que a pessoa nasceu para ser. E no próximo bloco, Luanda, eu quero ouvir mais de você. Como é se comunicar? Voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique conosco que já já voltamos com a Luanda Lopes no Rota de Talentos. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Arrume-se comigo para um dia na educação de Goiás. Saca só essa estrutura. A educação em Goiás tá estourada. As salas têm ar-condicionado, TV e até lousa digital. Aulas. Pega a visão. Somos primeiro lugar no IDEB e temos os melhores professores do país. Aprende aí, Brasil! E com tanto investimento, quem anda sumida é a evasão escolar. Respeita a minha escola. Goiás tem a melhor educação do país. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e a Luanda Lopes, especialista em comunicação, está aqui hoje compartilhando conosco vários insights, como foi a sua jornada, a sua trajetória, o que a fez chegar até aqui e entregando ouro líquido aqui para nós, ouro em pó, ouro fino. Eu sei que está finíssimo. Luanda, você falando sobre comunicação. É uma coisa que paralisa muito a gente. Paralisa demais, principalmente quando nós não temos essa clareza da nossa autenticidade, da nossa verdade, de quem nós somos, o que nós temos para falar, trava a gente em todos os aspectos, né? Igual você trouxe lá no começo, profissional, amoroso, familiar, enfim, tudo é relacionamento, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco, nos ensinasse aqui hoje o que é comunicar. Nesse longo tempo de trabalho dentro da comunicação, o que eu percebi, o que eu defendo também sobre a comunicação, é que a comunicação ela tem muito mais a ver com quem você é do que quem você quer parecer ser. E nós estamos perdendo um pouco a mão disso, né? E buscando ser essa pessoa que na verdade a gente não é.
Então, eu quero ter uma voz que eu não tenho, eu quero ter a postura que eu não tenho, eu quero decorar todas as falas do jeito que eu vi na televisão alguém fazendo. Mas quem é você de verdade? Quais são as suas habilidades, os seus talentos? A comunicação, ela já está aí dentro. Só que você precisa aprender a se conectar com ela e se conectar com você, com as suas habilidades, com os seus talentos. Então, comunicar para mim é você falar da sua verdade. É você falar do que está no seu coração. Não tem aquela frase de que o coração fala do que... Não, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que você tem carregado no seu coração? Se não tem nada, então começa a carregar aí, começa a colocar coisas. Mas isso vem já desde a nossa infância, como eu estava dizendo no bloco anterior. A gente não é ensinado a falar. Nós já viemos com isso. Nós, seres humanos, Deus colocou na gente essa habilidade de comunicação, e mesmo que alguém não tenha a habilidade de falar, mas ela ainda consegue se comunicar de outras maneiras, porque o ser humano ele precisa se conectar e se relacionar com o outro, e a comunicação ela é ponte para isso. Então, comunicação é verdade. E eu tenho até um slogan para isso, Jaque, que é assim, ó: a sua verdade é a sua maior autoridade. Então, não busque ser outra pessoa, busque ser você, porque é nisso que você vai conseguir atrair de verdade o seu verdadeiro público, conectar realmente com os seus clientes e, claro, se comunicar de uma maneira fluida e natural. Não tente ser uma pessoa que você não é. E tem alguns pontos que a gente precisa melhorar, né, Luanda? Assim, certamente você vai identificar que tem pontos que a gente vai melhorando no caminho, vai melhorando na jornada, mas a partir do momento que você tem consciência, você tem clareza do que você precisa melhorar, fica tudo muito mais fácil, não é? E nós também sabemos que cada um de nós temos uma mensagem para entregar. E essa mensagem, igual a Luanda falou, ela está dentro de você. Você precisa identificar onde você está travado, onde você está parado. Porque quando você enterrou o seu talento, quando você não tem a clareza do talento que você tem, você está parado no tempo e a sua rota, ela fica travada. E muitas vezes precisamos fazer esse ajuste de rota aí na nossa caminhada. Assim como você fez lá, né, Luanda? Deixou de ensinar oratória para ensinar a comunicação mais tranquila, mais fácil, para que a pessoa, inclusive, ela aprenda técnicas, posicionamento e desperte ali dentro dela o que ela tem de melhor para transbordar para esse mundo. Sim, sim, mas é claro que isso vem com um peso bem menor, né? A gente tira todos aqueles pesos de que eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer assado, e eu fico com tanto entusiasmo de expressar aquela coisa que existe dentro de mim, que eu posso dizer que é a minha verdade, que eu nem penso no julgamento das pessoas, no medo, se a minha voz falhou, não falhou, eu repito novamente, porque essa é a realidade, né? Se você está aqui apresentando um programa, se você fala alguma coisa errada, você para e começa de novo. Essa é a realidade. Se você está gravando um vídeo, um story lá para o seu canal, se você esqueceu, você para e grava de novo. As pessoas hoje elas estão ligadas nessa perfeição, nessa performance o tempo todo. Eu quero acertar, eu quero ganhar o tempo todo. E é tão bom mostrar, né, Luanda, assim, que nós erramos, nós somos imperfeitos, nós estamos numa jornada de aperfeiçoamento a cada dia e que isso não tem impedido a gente de falar, né? Não tem impedido. Não tem. Porque muitas vezes as pessoas podem ter milhões de talentos aí, muitas habilidades, muitas competências que estão lá escondidas porque não teve coragem de errar e mostrar, como você falou no primeiro bloco, a sua vulnerabilidade. Sim. E isso é importante até para conectar. Fundamental, isso é fundamental para a conexão, né? Tem uma técnica chamada rapport, você já deve ter ouvido falar dessa técnica. Como é que a gente faz rapport com uma outra pessoa? Conectando fundamentalmente com o que ela sente, o que ela pensa, a forma como ela está se expressando. Mas eu só consigo me conectar com o outro se eu consigo me conectar comigo mesmo. Então, por isso que é fundamental para a comunicação eu primeiro, antes de tudo, me conectar com a minha vulnerabilidade. Ah, sei lá, eu tenho uma língua presa.
ok, essa é a sua vulnerabilidade. Isso não precisa te impedir de falar em público, não precisa te impedir de fazer palestras, enfim, várias outras coisas. E logo, né, que dia que acontece o laboratório? Ah, sim. Breve, né? Bem lembrado isso, né? O próximo laboratório de oratória, ele vai acontecer no dia 1º de novembro, as inscrições já estão abertas. Se você quiser participar, basta você me seguir no Instagram. Todos os dias eu posto lá com o link de inscrição nos stories, também coloco no feed do Instagram, no link da bio você também tem acesso ao cadastro. Lembrando que ele é exclusivo para mulheres. Já estou recebendo convites para fazer um exclusivo para homens e um exclusivo para teens, que era para adolescentes. Mas, por enquanto, somente para as mulheres. E a data é no dia 1º de novembro. A cada 15 dias nós fazemos um novo encontro. A cada 15 dias você tem a oportunidade de transformar aí a sua comunicação e colocar para fora aquilo que é mais precioso aí dentro de você. Luanda, eu quero agradecer a sua participação aqui, os insights que você entregou, você compartilhar conosco a sua rota, a sua trajetória, a sua transformação e hoje o seu propósito. E eu gostaria de saber da Luanda. Luanda, qual legado você quer deixar para essas mulheres, para a sociedade, para a nossa audiência, as pessoas que estão aqui nos assistindo? Qual legado você quer deixar no mundo? Mas eu sempre pensei nisso, desde criança. Tem gente que começa a pensar mais velho, né? Quando eu era criancinha, eu já ficava assim, eu quero ser lembrada pelo quê? Ó, E o legado que eu quero deixar para as pessoas é que elas possam se reconectar. Eu vou ter que falar essa palavra, reconectar. Porque já foi conectado um dia. Eu imagino assim, Jaque, que quando a gente nasce, nós estamos 100% conectadas com o divino. E aí, à medida que a gente vai crescendo, encontrando várias pessoas, e a sociedade vai ensinando a gente a ser humano, como um ser humano, aí a gente vai perdendo a humanidade. A gente vai se desconectando dessa divindade, esquecendo os nossos talentos, das nossas forças. Então, o legado que eu quero deixar para as pessoas é que elas possam se permitir se conectar com elas mesmas novamente, ou com esse divino, ou com seus talentos, queira você chamar da forma que você quiser. Mas que isso é fundamental não só para a comunicação, mas para qualquer área da sua vida. Você não consegue prosperar, você não consegue ter abundância na sua vida se você não se conecta com o seu eu interior e não conhece ele. A sua família, os seus negócios, a sua prosperidade financeira, ela não flui se você não conhece e não entende da sua verdade aí dentro. Então, esse é o meu legado e a minha missão aqui na Terra também, eu acredito, que é levar essa mensagem para a maior número de pessoas possíveis, para que elas entendam de uma vez por todas. Não queira ser outra pessoa, seja você mesmo. Já tem muita gente no mundo, você precisa ser você. Você foi criado para ser você. Uau, que mensagem maravilhosa. Luanda, e como te encontrar? Compartilha conosco suas redes sociais, os seus contatos, né, para que as pessoas possam te encontrar, possam participar aí do laboratório de oratória. Certo. Minha rede social que eu utilizo mais hoje é o luandalopes.estrategista, lá no Instagram. E tem o LinkedIn também, Luanda Lopes, com S, Luanda Lopes Treinadora. Lá também você consegue acompanhar algumas postagens minhas sobre mercado de trabalho, sobre posicionamento da comunicação no mercado de trabalho. Qual mensagem você deixa para a nossa audiência para fechar com chave de ouro o nosso programa, Lu? Não posso deixar de falar outra frase, que é a frase que carrega na minha vida toda. A sua verdade é a sua maior autoridade. A sua verdade é a sua maior autoridade. Luanda Lopes, aqui conosco no Rota de Talentos, compartilhou tesouros aqui com a gente. Lu, eu quero muito agradecer a sua participação mais uma vez e seja bem-vinda ao Rota de Talentos sempre que quiser, sempre que precisar. E a nossa audiência certamente será impactada, transformada pela sua mensagem de hoje. Obrigada. Então acompanhe o nosso programa que vai ao ar na quinta-feira
do Alô TV Brasil, porque os melhores estão aqui!